Que a paz esteja em seu coração. Antes de começarmos essa nossa reflexão, fica aqui uma pergunta essencial. Será que nós estamos realmente preparados para receber a luz em nossas vidas? E mais importante ainda, para sermos um reflexo dela no mundo? Vamos guardar essa pergunta com carinho, porque veja, deixar a luz entrar já é um grande passo. É um ato de abertura, mas deixá-la transbordar, essa é a nossa verdadeira missão. Vamos juntos explorar essa jornada. Todo mundo conhece bem aquela sensação de caminhar no escuro, seja na dúvida, na tristeza, na dor, mas é justamente aí, nessa sombra, que a promessa de uma grande luz se torna mais forte, mais esperada. Vamos pensar um pouco na profundidade dessa profecia. Ela não está falando de uma luzinha qualquer, uma luz passageira. Não. Ela fala da chegada de uma presença que transforma tudo. Uma luz capaz de acabar com as trevas mais escuras da ignorância e do erro. E o que a gente aprende com isso é algo muito profundo. A luz divina, lá no comecinho, se manifestou foi no silêncio. Naqueles anos todos em Nazaré, na simplicidade do trabalho de cada dia, Jesus nos mostrou que a nossa rotina, o nosso cotidiano, pode e deve ser um lugar sagrado. E então, a luz começa a se mostrar. O batismo no Jordão foi aquele grande marco, sabe? O momento em que a luz saiu da vida escondida para se manifestar publicamente, preparando o terreno para sua missão de redenção. E aqui, a gente testemunha o nascer do sol. Com o início do seu ministério, Jesus não só prega, ele irradia a verdade. Ele leva esse brilho todo a cada coração que está disposto a ouvir, cumprindo finalmente aquela antiga promessa. Aqui a gente chega no coração da nossa fé. Cristo não é só um farol que aponta para a luz. Ele é a própria fonte de toda a luz. É essa luz de luz que ilumina nosso trabalho, que dá sentido para as nossas lutas e que transforma as nossas alegrias. E agora, essa luz histórica toda se vira para nós. A reflexão muda do passado para o presente, para o chamado pessoal que essa luz faz a cada um de nós, aqui e agora. A história dos primeiros discípulos é, na verdade, um modelo de todo o chamado. Vamos observar a sequência. Um encontro que parecia casual, um convite muito simples e uma resposta imediata e total. Eles não pediram um tempo para pensar, não fizeram cálculos. Eles simplesmente largaram tudo para trás e seguiram a luz. E essa citação explica o porquê. A resposta deles não veio de uma ordem, mas de uma atração irresistível. Havia uma fascinação, uma luz secreta que saía de Jesus e que foi capaz de dar um propósito eterno para a vida tão simples daqueles pescadores. E essa história toda nos leva a pensar na nossa própria vida, de um jeito bem pessoal e urgente. Aquele chamado não ficou perdido lá no tempo. Hoje, a mesmíssima luz continua se aproximando da gente, buscando iluminar as nossas próprias áreas de escuridão, de incerteza. Como é que a gente responde? Com essa consciência, a pergunta se torna prática. Como é que a gente traduz esse chamado em ação? Como nos tornamos, de verdade, portadores dessa luz no nosso dia a dia? Ser luz não é um sentimento vago, é algo concreto. Se manifesta em atitudes que todo mundo pode ver. Na excelência do nosso trabalho, na calma diante das dificuldades, na lealdade com nossos compromissos. São essas virtudes que deixam a luz de Cristo brilhar através de nós. Este quadro nos coloca diante de uma escolha fundamental. De um lado, as atitudes das trevas, que envenenam a alma, a crítica que destrói, a reclamação constante, o egoísmo que nos fecha. Do outro, as atitudes da luz, que curam e elevam, a cordialidade que acolhe, o otimismo que inspira, a generosidade que se doa. Cada escolha, por menor que pareça, nos coloca em um desses dois caminhos. E aqui a gente chega no ponto central da nossa missão. A coerência de vida é o testemunho definitivo. Não adianta nada ter as palavras mais bonitas se as nossas ações dizem o contrário. No fim das contas, as ações não apenas falam mais alto, elas são a única linguagem que o mundo realmente entende. É claro que viver essa coerência toda exige coragem. O caminho da luz não é o caminho fácil. O mundo, com seus próprios valores, pode ser indiferente ou até mesmo hostil à nossa fé. Esse aviso atemporal de São Paulo nos lembra: a mensagem da cruz sempre foi contra a corrente. Aquilo que para nós é a maior sabedoria, para a lógica do mundo pode parecer escândalo ou loucura. E ser fiel a essa loucura exige uma coragem que não vem da gente. E essa coragem é uma responsabilidade pessoal, intransferível. O Senhor não chama uma multidão anônima.
Ele chama cada um pelo nome. A fidelidade, a fortaleza, são virtudes que precisam ser vividas individualmente. O caminho da luz é, acima de tudo, um caminho de compromisso pessoal. E assim, nossa reflexão termina com uma pergunta que exige uma resposta não em palavras, mas em ação. Diante de tudo isso, a questão é prática e bem pessoal. Qual será o próximo passo, por menor que seja, em direção à luz? Que este pensamento final nos dê impulso. Haja com fortaleza. Essa jornada exige uma força que vai além da nossa capacidade humana. Uma fortaleza que brota não de nós, mas da própria luz que nos guia e nos sustenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.